Olá pessoal, Aldinei aqui do Bonsai Londrina. Hoje a gente vai fazer uma podinha de manutenção nesse ficus aqui, que já está meio saindo do formato. Essa planta aqui é uma planta muito interessante. Era duas plantas diferentes. Aí o que eu fiz? Só que elas eram umas plantas meio fraquinhas, assim, vamos dizer, entre aspas, né, na minha opinião. E aí eu peguei e tive a ideia de retirar um galho de uma delas que tinha e da outra também aqui e unir as duas para dar esse aspecto um pouco de árvore mesmo, mais natural. Já soldou já, falta alguma coisa para soldar, mas a grande parte já soldou. A maioria das pessoas faz fusão, utiliza esses plásticos aqui, às vezes aqueles maiores, assim, aqueles trash, né? Mas eu, no caso, eu prefiro o parafuso. Porque aqui ainda tem um parafuso à mostra ainda. Ela começou até umas mosquinhas brancas que eu tenho que tratar. Aproveitando a deixa aí, quem não sabe como acabar com a mosca branca aí, pode passar um SBP à base d'água aí que resolve, que é inseticida, né? Então, voltando aqui, era duas plantas razoavelmente até bonitas, só que como tem bastante ficus e eu fico vendo aqueles vídeos gringos lá do pessoal do Vietnã fazendo os trabalhos lá, eu comecei a fazer aqui também. Essa daqui tem mais ou menos uns 2 anos e meio que eu fiz essa fusão. E já tá ficando bem bacana já. Eu tenho uma outra ali menor. Então uma dica aí para quem quer fazer uma planta pequena e parruda, grossinha assim, a fusão é a melhor opção. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, ó. O que acontece? Eu comprei era 4 plantas. Aqui é uma, aqui é outra, aqui é mais outra e a última, 4 plantas. Eu comprei as mudas do amigo na ideia de fazer a fusão. Aí deixei um tempo aqui, não quis mexer e tal. Só que todas mudas bem parecidas. Elas vinham e pendiam para um lado. Ou era aquele moioguinho, né, clássico. Aí que eu fiz? Eu eliminei um galho de cada um aqui. Outras até mais. E eu comecei a fazer a montagem, eu vi que ia ficar legal. Eu falei, opa, vou fazer porque, querendo ou não, adianta muito o trabalho da gente aí, né? E eu gosto muito de ficus fortes, assim, parrudinho, assim. É uma das características da árvore, né? Essa aqui ainda tem mais. Tá soldado já, começou a soldar na verdade. E só que ainda tá mostrando os parafusos ainda. Mas o parafuso, a hora que funde, eu posso deixar aqui, ele vai engolir, não tem problema. Aqui era um galho que eu coloquei para soldar com esse outro com arame, ele já começou a engolir o arame, também eu deixo, não retiro. E é uma plantinha que eu vou deixar aí para minha coleção. Talvez eu possa enxertar uma outra muda aqui, ou estimular o crescimento de raiz aérea aqui com esfagno, alguma coisa assim. Mas vamos voltar para principal aqui. Aquela fusão pequena ali é a espécie dele é o Ficus microcarpo, o Tiger Bark. Esse aqui é aquele o pessoal chama de retusa, né? Que é o Ficus comum, né? O pessoal chama de vira-lata. Eu já vi um vídeo do Wagner Guedes aí falando a respeito chamando de Ficus vira-lata. O que acontece aqui? Como começou a chover e faz uns dias que eu não estou mexendo nas plantas que eu estou trabalhando fora agora, deixei as plantas um pouco largadas uns dias aí e já começou a crescer. E olha como que está bem reduzida as folhas dessa planta aí. A importância da adubação correta, as podas, insolação. Olha o tamanho. E são folhas maduras, ó. Às vezes tem uma outra um pouco maior, mas aqui, ó, um fator interessante. As folhas maiores está sendo as folhas de baixo.
Por quê? Porque no ápice aqui pega mais sol, elas não precisam crescer. Aí elas ficam pequenas. Aqui embaixo, como tá faltando sol, elas começam a crescer um pouco mais. Então, como é uma planta que já está bem adiantada, eu sempre mantenho ela podada. É uma planta aí que daqui uns 3, 4 anos aí já vai estar bem mais bonita, né? Bem mais natural. Os galhos ali vai estar mais grossos, a fusão ali já vai estar praticamente feita. E o ficus é interessante que é o seguinte, pessoa que tem pouca insolação consegue manter aí num apartamento ou numa casa que tenha poucas horas de sol. Não é uma espécie tão exigente de incidência solar como os juníperos, né? Outras espécies aí que precisam de florir. Então é uma espécie aí que eu indico para quem está iniciando. É uma espécie muito boa de cultivar. E sem falar que para quem não tem muito espaço, você tem essa vantagem aí da fusão, né? Porque a não ser que a pessoa já compre já um bonsai ou um pré mesmo bem adiantado. Por quê? Porque se você pegar uma mudinha de qualquer outra espécie aí, para você chegar num calibre desse aqui, raramente você vai conseguir, salvo algumas exceções, né? No caso da primavera e buganvíllea mesmo, você consegue fazer mudas grossas assim, até mais, né? No caso aqui da poda, eu vou fazer só uma poda de ponteira mesmo. Alguns galhos que tá destoando aí do formato da planta. Como é uma planta que já está bem adiantada, eu vou só podando as ponteiras mesmo para estimular a ramificação aqui e diminuir um pouco da massa foliar aqui de cima aqui, para dar uma clareada, para entrar um sol aqui, para às vezes evitar de secar algum galinho embaixo, tá? Ficus é uma espécie muito boa, pessoal. Quem está começando aí, às vezes tem problema de até aprender a rega aí. No caso do ficus, o problema com a rega, no caso de morte, no caso que a pessoa pode matar a planta, é mais fácil matar pelo excesso de rega do que pela falta. Porque é uma planta muito resistente, é uma planta que nasce em fresta de muro, calçada, etc. Então, é uma planta muito resistente à falta d'água, né? Não que não precise. Lógico, a planta está no vaso, ela vai precisar. Mas eu tive um episódio aí que eu deixei umas mudas de ficus no chão, num verão aí muito quente, não estava chovendo. Eu plantei, tinha bastante muda, eu plantei no chão e deixei. Aí eu não pude regar. Ficou lá uns 30, 40 dias lá. Aí eu pensei, deve ter morrido tudo, né? Por falta d'água, não reguei. Eu plantei, a primeira semana eu joguei uma água. A partir daí fiquei uns 40 dias sem poder ir lá e regar. A hora que eu voltei lá no local onde estavam as mudas, para minha surpresa, estavam todas vivas, estava judiada. Não vou falar, só estava vigorosa, cresceu, porque é mentira. Mas estava viva, não secou nenhum galho, ela estava com as folhas muito queimadas, assim, tal. Mas se fosse uma outra espécie, mais sensível assim à falta de rega, né? Com certeza teria morrido todas. E outra questão bacana do ficus é o crescimento rápido no chão. Para quem quer, às vezes, tem uma mudinha e um pré-bonsai, esses mais comercial, e se quiser fazer uma planta um pouco mais grossa também, você plantar ele no chão aí, 3 anos aí, se você regar bem no começo ali, até a planta pegar no chão ali,
É uma planta que vai ficar muito grossa rápido. Eu tenho alguns no chão. Desenvolve muito rápido. O bom dessas podas constantes, no caso, é uma planta que já está mais desenvolvida, né? Porque se você ficar podando também uma planta aí que está precisando engrossar, desenvolver aí, você vai atrasar o seu processo. Você vai estar com a planta com a copinha bonitinha, fechada, até ramificada, porém você vai estar estagnando a planta, né? Você está travando o desenvolvimento dela. No caso aqui que eu tenho algumas plantas que já está nesse nível aqui de desenvolvimento, sempre procuro estar mantendo as podas, porque às vezes se você começar a deixar, quero deixar a planta crescer e tal, às vezes deixa crescer, ela que acontece, principalmente no fixo. Às vezes ela cresce um galho ou outro e aquele galho vai embora. Então, para não acontecer isso e ter o problema aí de às vezes ter que tirar um galho porque engrossou demais na posição errada, eu sempre mantenho podado assim primeiro para manter a silhueta da planta e não correr o risco aí de perder algum galho importante da planta aí, porque acaba perdendo, saindo do formato, né? Acaba estragando aí o projeto. Por hoje acho que era só isso que eu queria passar. Tá meio corrido esses últimos dias aí, mas logo eu vou ter um pouco mais de tempo aí pra postar uns vídeos bacanas aí no canal aí. Quem gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal aí. Um abraço a todos.